Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles. Só para avisá-los, quem ainda não conheceu a casa, por gentileza, depois vocês entrem, tá? Vão lá no fundo, vão conhecer as nossas novas instalações. Os sanitários ficam nessa porta lateral aqui, tá? Saindo aqui fora tem uma área grande e gostosa aí. O primeiro, do lado direito, é o sanitário masculino, depois o sanitário feminino. Tá bom? Mas fiquem à vontade. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Agradecendo a espiritualidade da casa que prepara esse ambiente para nos receber, nos reenergizar, revigorando o nosso corpo físico e espiritual. Que todos aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui na noite de hoje, que receba também esses fluidos revitalizadores, todos que não puderam vir, todos que estão em casa acamados, nos hospitais, clínicas, a todos os nossos irmãos e irmãs internos em presídios, recebam esses fluidos revitalizadores, nos acalmando, nos equilibrando, pedindo a Deus e a Jesus que sempre ilumine a espiritualidade dessa casa, que aqui trabalha, nos amparando, nos instruindo, assistindo-nos encarnados e desencarnados. Muita luz a todos eles. E muita luz ao nosso companheiro Fábio para esse Evangelho da noite de hoje. Que aprendamos mais um pouquinho do Evangelho do Cristo, fazendo com que caminhamos para vermos o reino dos céus, que não está longe, está dentro de nós. É só a gente fazer um pouquinho de silêncio, um silêncio mental, espiritual, meditar, orar, seguir o Evangelho do Cristo. Vamos percebendo que esse céu, esse reino dos céus que tanto falam, está dentro de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, gente. Bom, hoje o capítulo que iremos analisar é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Moral Estranha. Algum de vocês, lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, já tiveram oportunidade de se deparar com alguma passagem ou com alguma colocação, seja alguma transcrição do que Jesus disse, ou alguma transcrição do que os apóstolos disseram, que pareceu ambígua, que pareceu sem sentido, que pareceu contraditória? Alguém já teve uma experiência assim? Para quem teve, Allan Kardec pensou e falou: eu vou escrever esse capítulo para essas pessoas. Na verdade é para todos nós, mas muitos de nós ainda não leem o Evangelho, ainda não estão estudando o Evangelho. Mas para aqueles que estão e encontram alguma dificuldade, porque os textos eles apresentam alguma dificuldade, então Allan Kardec preparou junto com a espiritualidade um texto de acordo com o que Kardec veio fazer em sua encarnação, além de preparar a doutrina espírita, mas como pedagogo que foi, como mestre de educação que foi, ensinar.
a nos prepararmos com ferramentas para decodificar o texto, para entender os conteúdos do Evangelho, os conteúdos dos livros sagrados. E para destacar isso, ele destacou 4 passagens ocorridas ali perdidas no meio dos livros dos apóstolos. 4 delas. Que dão uma noção dessa aparente contrariedade, desse aparente conflito de conteúdos. Porque a primeira ideia, quando a gente pensa em Jesus, o que vem? Penso em Jesus, me vem a ideia de revolta, não. Penso em Jesus, vem a ideia de revolução, também não. A ideia do Cristo, a primeira, mais forte, a primeira impressão mais profunda é o amor. E aí, penso no Cristo, amor. E aí eu leio uma passagem como essa que está destacada aqui do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí? Como é que Jesus, amor, disse algo assim? Só pode ser meu discípulo quem odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos, seus netos, sua vida. O que quer dizer isso? Ou mais para frente, aqui está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Quer dizer, então que para receber a vida eterna eu devo deixar minha família para trás. Devo deixar meus pais, meus filhos, abandoná-los para me qualificar como elegível ao reino dos céus. Como que compatibiliza isso? Como que eu vou estudar isso e entender o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus que é amor? Jesus que é o amor encarnado, me ensinando a fazer isso? Devo então sair agora à noite, 7h30, 7h40 acaba aqui, então não preciso dar nem satisfação para minha família, porque eu quero ser um discípulo. Já vou sumir para o mundo. Ou então, capítulo 9 do Evangelho de Lucas também, quando Jesus diz a um discípulo, segui-me. E o discípulo responde, Senhor, me permite antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Para que cuidar da honra dos seus pais? Né? Para que oferecer esse último momento de dignidade? Siga o mestre, abandone tudo, largue para trás. É isso? Em Mateus capítulo 10, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Bom, porque ser cristão então significa brigar com toda a família. Pelo menos a gente arranja uma desculpa, uma justificativa para o almoço de domingo. Para que tentar fazer um almoço em paz? Aí você já tem a justificativa para a briga comer solta. É o que Jesus recomendou. Porque todas essas passagens aqui foram tiradas dos ditos de Jesus. Não foi ninguém outro falando. É Jesus que ele falou. Então são palavras que saíram da boca do Cristo. Aí você vai falar, então o que eu devo entender? Ou então, aquela pessoa que ela lê, mas não lê. Não sei se vocês conhecem, já viram gente assim. E muitos.
Lê, mas não lê. A pessoa lê, mas ela não entende o que está escrito, ou não procura entender. Ela lê o trecho, mas ela não consegue encaixar o trecho no contexto, sabe? Então ela chapa ali. Então ela lê isso aqui e ela fala, tá certo. Jesus veio trazer a espada, ele não veio trazer a divisão, ele não veio trazer paz. Agora, espada é uma coisa do século II, do século I. Isso já modernizou, hoje tem metralhadora, então eu posso substituir, porque na verdade a essência é essa. E aí eu vou correndo me encher de armas para me armar contra os inimigos. Armai-vos uns aos outros. Está vendo por que o título desse capítulo é Moral Estranha? Todo mundo que lê e estuda o Evangelho vai se deparar com passagens como essas, que aparentemente são contraditórias, e que vão exigir de nós um esforço para que entendamos o seu conteúdo, o seu significado, e dela a gente extraia o correto. Porque nada do que foi dito pelo Cristo, do que está destacado aqui, nada, tem um pingo de contradição com o princípio básico daquilo que ele ensinou. Mas de onde a gente tira isso? É o que Kardec vai querer explicar. Ele traz alguns pontos iniciais para a gente refletir sobre isso. O primeiro deles, a linguagem. Todo mundo aqui se lembra, acho que, daquela passagem em que Jesus está discutindo sobre as possibilidades de um rico atingir o reino dos céus. Quando ele fala que é mais fácil passar um camelo por um buraco da agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Essa é clássica. Essa foi o erro, assim, a tradução mais evidente que chamou a atenção. Porque, na verdade, no hebraico, aliás, no aramaico, que era um dialeto do hebraico, o hebraico já é uma língua, um idioma pobre, filologicamente falando. Poucos vernáculos. Então, é muito comum eles usarem uma palavra com mais de um significado. Esse é o primeiro ponto. E na questão do camelo passar por um buraco da agulha, a palavra camelo, em aramaico, ela é a mesma palavra que se usa para cabo. Os cabos naquela época eram feitos de fio de camelo, que eram mais resistentes. Aí faz sentido, a gente usa a linha para passar no buraco da agulha. Agora, passar um cabo é mais difícil. Mas tem uma lógica do que você sacar um camelo para passar no buraco da agulha. Por quê? Qual é a ligação entre camelo e agulha? Não tem. Então, com base nesse primeiro equívoco, assim, de tradução mais evidente, Kardec discorre. O primeiro ponto que ele chama atenção. Ele fala sobre a palavra ódio. A palavra ódio também, em hebraico, a mesma palavra tem significados distintos. Ela pode ser empregada como ódio, pode ser empregada como contrariedade. Os sentidos já são diferentes, a intensidade já é diferente. Odiar pai e mãe, então não seria odiar ódio. Mas a gente vai além, porque esse é o primeiro ponto. Se a gente fosse se ater só a esse ponto, então seria exigido de todos nós que queremos estudar o Evangelho, aprender a falar hebraico, para então a gente mesmo fazer essa comparação e fazer essa correção de tradução. Mas isso é uma coisa que, se fosse assim, para aprender o Evangelho, vocês todos vão ter que falar hebraico. Nascia todo mundo judeu. Deus não ia colocar condições impossíveis de se atingir para que a gente pudesse estudar. Como não é assim que aconteceu, então não é preciso estudar hebraico. A gente tem como recorrer a outras fontes. E Kardec vai apontá-las. Por exemplo, deixar pai, mãe e filhos. Aí ele cita um outro ponto que justificaria essa colocação do Cristo. A lei hebraica. Porque 2000 anos atrás, ao casar, o filho devia sair da casa do pai. Não é que nem hoje, os filhos ficam até 40 anos morando na casa dos pais. O mundo do jeito que está também é muito compreensível, né? Mas naquela época é diferente. Até porque a expectativa de vida não chegava muito mais de 40 anos. Né? Então, ele tinha que sair. A união com o seu esposo, com sua esposa, o obrigava a criar uma família nova. Ele tinha uma família nova e sobre ela ele tinha responsabilidade total.
Então ele tinha que deixar a sua família original, que não era a responsabilidade dele. Ele já tinha a sua, ele criou a sua. Agora, quando a gente transporta essa ideia para a parte espiritual, a gente está falando o quê? O nosso projeto de evolução, em última análise, significa o quê? Um matrimônio com Cristo. Matrimônio com o ideal do Cristo. Você quer se casar com Cristo? Abandona suas outras famílias. Entende? A família dos prazeres terrenos, a família dos gozos terrenos, do dinheiro. Foque-se na única família que você pretende formar. Aí a gente começa, então, as coisas começam a se encaixar. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Uma das ideias principais que o Cristo passou por toda a sua existência terrena e que estão registradas no Evangelho é a ideia de que a vida não acaba com a morte, ou seja, a morte não existe. Todo o ensinamento do Cristo leva a essa conclusão. E ele sempre fez questão de nos deixar bem claro isso. O mundo nosso, o reino nosso não é esse. Aqui passa, mas o reino definitivo é do Espírito. Condição essencial da nossa existência. Todos nós somos espíritos. Coisa que muitos de nós sabemos, mas não entendemos, porque a gente não vive como espíritos mortais que somos. Mas somos. E Cristo sempre nos conclamou a entender isso e assumir isso. Então, fixar a ideia na morte, você deixar de lado aquilo que promove o crescimento espiritual, nos promove o crescimento do espírito, em função das coisas aparentes da terra que não existem, que são imagens ilusórias. A morte é uma imagem ilusória. Hoje o pai de um amigo meu faleceu, eu estive no velório dele, e a ideia que fica é essa. As pessoas já estão, pelo menos nesse ponto, eu acho que as pessoas já estão começando a assimilar melhor esse conceito. É triste, é um momento de separação, lógico, mas ao mesmo tempo é uma coisa até meio inata, se a gente pensar bem, essa certeza de que não acabou ali, não acabou aqui, é momentâneo. Que dá uma segurança para a gente. Agora, a ideia que se coloca aqui é essa, você deixar de lado aquilo que nos promove o progresso para ficar ainda preso naquilo temporário, aquilo ilusório da Terra, é um prejuízo para nós. É algo que nos atravanca. Por isso que o Cristo criticou o rapaz. Um dos poucos. Leiam nos evangelhos quantas pessoas Jesus chamou para segui-lo. Tira os apóstolos que ele escolheu, os 12. Pensa nas pessoas de rua. Quantos que estão retratados no evangelho que Jesus fala, vem e segue-me, vem e me segue. De cabeça eu lembro 2. O jovem rico e esse. Teve quem pediu e Jesus falou, não. Fica aqui, dê testemunho do que te aconteceu, você ajuda sim. Então você fala, ele recebeu o convite e se absteve. Deixa eu ir lá primeiro resolver isso aqui. É rapidinho. Nunca é rápido. Jesus sabe disso, nunca é rapidinho também. Aí a gente começa a entender melhor. Peraí, não é tão estranho então isso aqui que está falando. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem vive em paz em casa, com a sua família? Quem pode falar assim, eu vivo em um ambiente pacífico. Eu vivo em um ambiente plenamente infenso a tormentas, a tribulações. Nós temos muitos momentos de paz, a depender, claro, de como que cada um que compõe esse meio mais íntimo no qual a gente vive, se orienta. Então, se houver uma similitude de orientação, então esses momentos de tranquilidade serão maiores. Porque a orientação é a mesma, uma orientação básica desse grupo é a mesma.
Então a chance de existirem conflitos ali, choques, é menor. Pelo menos em linhas gerais, naquilo que é mais profundo. Nas coisas menores aí pode haver, mas aí já são mais superficiais. Agora, nós estamos falando aqui de tranquilidade. Quem de nós conhece a paz? O mundo não conhece a paz. O mundo não sabe o que é paz. E nenhum de nós pode falar que sabe o que é paz. Porque quem sabe o que é paz, ele não apenas vive em paz, ele transmite paz. Porque a paz não é algo que cerca a pessoa, é algo que se torna a pessoa. O exemplo disso, Jesus. Por mais que ele fosse alvo de tribulações, ele era a paz. Porque mesmo por tudo que ele passou e de tudo que ele sofreu, ele não se rebelou. Ele não se vingou. Ele não amaldiçoou ninguém. Ele não mandou ninguém para o inferno. Ele perdoou, ele abençoou. Pediu perdão, ele não perdoou ninguém, ele pediu perdão. Isso é paz. Quem de nós pode falar que vive assim? O que a gente tem? A gente tem comodidade. Para a grande maioria do mundo, comodidade é sinônimo de paz, mas não é. A gente vive em situação cômoda. Aí sim. A gente vive na inércia. Quanto mais inércia, mais comodidade há. Porque na inércia tudo se congela, nada se choca. Não tem bate-bate. Está tudo no seu canto, inerte. Tudo tranquilo, água parada. Então não tem. Tem tormenta. Todo mundo inerte. Aí chega domingo, todo mundo deitado no sofá, liga a TV, cada um com seu celular ali, silêncio absoluto. Sabe? Ninguém discutindo com ninguém. Que paz gostosa, isso não é paz. Isso é comodidade. E é essa paz, comodidade que Jesus vai atacar. Porque a partir do momento que a pessoa pega a charrua, como dizia Jesus, do Evangelho, falar, eu vou mudar, eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou mudar. A partir desse momento, essa comodidade acaba. Eu não sei de vocês há quanto tempo vocês estão frequentando o Espiritismo, já têm contato com o Espiritismo, mas um sintoma muito comum de quem chega no Espiritismo, começa a ler as obras de Kardec, começa a ouvir as palestras, os cursos, né? E aqueles que se sentem envolvidos, porque tem aqueles que estão procurando, eles batem aqui e vão procurar outro lugar, porque tudo bem, a gente tem que estar onde a gente se sente melhor. Mas aqueles que se sentem melhor aqui, nesse primeiro momento, o que acontece? A consciência acorda. Aí a gente sai daqui para voltar para casa, aí você passa na esquina ali e você fala assim, por que eu não parei na faixa de pedestre para deixar o fulano passar? Por que eu fui egoísta nesse ponto? Aí você chega em casa, o cachorro vem fazer festa, você dá aquela... Não pula que minha calça está branca. Depois você fica pensando, coitado, ele estava demonstrando carinho. Por que eu fiz isso? A vida do espírita passa a ser um questionário eterno. Mas por que isso? Porque a gente passa a querer fazer melhor. E para fazer melhor a gente precisa questionar. É o processo pedagógico. Você tem que entender o porquê de eu não ter acertado para fazer certo. Então essa paz, comodidade, ela acaba. Acaba. Basta ver os apóstolos escolhidos por Cristo. Pescador, estava ali pescando no dia a dia. Dava 6 horas, ia todo mundo para a taberna, tomar uma cervejinha, tomar um vinho, né? Naquela época acho que tinha mais vinho que cerveja. Jogar. Não sei quem viu, quem assiste aqui aquela série que está passando The Chosen, né? Que mostra. Pedro gostava de jogar, apostar, ainda fazia umas gambiarras lá para ver se conseguia dar uns golpes.
era uma vida normal. A gente não pode falar que aquilo era... Mas tinha muita chance de acontecer, porque naquela época as pessoas achavam essas coisas normais. Hoje a gente acha normal postar no Tigrinho, né? Coisas da época. Ganhar a vida. Aí chega Jesus e chama, ó, vem, me segue. Você vai ser pescador de homens. O cara achou que ia ser uma grande distinção. No fim, virou uma grande tribulação, mas uma tribulação boa. Porque o que cresceu, né? Mas aquela paz do começo, do pré-Cristo, acabou para Pedro. Aquela vidinha modorrenta, tudo sossegado, aquela aparente tranquilidade, que é o marasmo espiritual. Acabou. Por quê? Pelo Cristo. Porque o Cristo promove duas coisas, amor, mas não só amor platônico, ele é amor em movimento, amor em ação. Então você tem que agir. E agir significa bater de frente com essas situações aparentes de comodidade. Então, com esses trechos, a gente começa a entender. Kardec descreve todos eles aqui, por isso que é bom que vocês leiam. Aqui só dá para pincelar, mas ler o capítulo é muito importante, porque o conteúdo está aqui, né? Aí a gente começa a entender. Não existe moral estranha. Estranha é que a gente não entende. A gente ainda não tem os meios, as ferramentas para entender, mas não tem nada estranho quando a gente usa essas ferramentas. Mas aí fica um conselho que Kardec deixa no fim. Na verdade, ele está aqui. A frase que ele nos aponta essa, vamos dizer assim, essa ferramenta maior. Falando sobre tudo isso, ele arremata. Essas coisas, as passagens que ele destacou, né? Essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, e nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são do espírito e não do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Você quer entender o conteúdo do Evangelho? Mesmo os trechos que são mais aparentemente contraditórios, todos eles nos ensinam algo. Vocês querem entender? Então, abstraiam-se da matéria. Analisem o Evangelho como espíritos que somos. E como espíritos que somos, a gente analisa as coisas a partir da ideia-chave. Quem aqui já estudou, né? Quem cursou alguma faculdade, qualquer área de conhecimento, sabe que quando a gente estuda uma determinada ciência, um determinado ramo do conhecimento, a gente estuda esse ramo a partir do quê? Dos seus princípios. Os princípios orientam aquela ciência, o conhecimento daquela ciência. Toda ciência tem seus princípios. Num caso de dúvida, no caso de má interpretação, os princípios estão lá para isso, para ajudar a solucionar essa dúvida. Se há duas alternativas, qual que é a correta? É aquela que está de acordo com os princípios daquela determinada ciência. Qual o princípio do Evangelho? Quero estudar o Evangelho, tá bom? É o que a gente faz aqui. Qual o princípio do Evangelho? É aquela lei que resume todas as leis do universo. Jesus explicou para os doutores da lei que estavam querendo pegar Jesus na casca de banana, né? Ele fala, são dois mandamentos que se resumem em um, na verdade. Tudo se resume em dois, mas esses dois estão resumidos em um. Amar a Deus com todas as forças. Amar ao próximo como a si mesmo. Qual que é o elemento comum nessas sentenças? Amor. Então, tudo que a gente foi estudar no Evangelho deve ser estudado a partir do amor. Do amor supremo, do amor universal, do amor integral. Passagens conflitantes. Eu não tenho conhecimento de hebraico para saber se a tradução foi feita certo ou não. Eu não tenho conhecimento de filosofia. Não tem problema. Se resolve isso pelo amor. Pelo amor eu sei que Jesus não vai conclamar ninguém, olha, pega a espada e passa na cabeça dos seus parentes que você não gosta, porque é assim que eu estou pregando. Não vem trazer paz.
O negócio é porrada. Nunca falaria isso. Abandone, odeie seu pai e sua mãe. Não é isso que Jesus quer. Eu já me previno antes, não é isso. Muito pelo contrário. Aliás, com a ideia do amor e a visão do Espírito, a gente vai entender, por exemplo, que o que a gente deve odiar não é o pai e a mãe, irmão e irmã. A gente deve odiar o apego a essas figuras. Meu pai, meu marido, minha esposa, meu filho. Porque nós somos irmãos. Como Espírito somos todos irmãos. Um dia vem pai, um dia vem filho, um dia vem marido, um dia vem mulher. Papéis mudam. O que não muda é a nossa condição de irmãos. Agora, quem se aferra a esses papéis, esse vai ter problema. A esse apego às condições da terra, você deve odiar. Repelir. Eu sou doutor hoje. Não é outra. E amanhã, o que será? Não se apegue a isso. Daí a gente começa a entender e dirimir tudo a partir do amor. Aí quando chega alguém e fala assim, Jesus condenou homossexuais. Você vai falar, isso é mentira. Eu sei que isso é besteira. Porque o amor do Cristo nunca levaria a tratar dessa forma. Se alguém chegar e falar assim, não, essa ideia é punida, Deus vai punir essa ideia. Isso daí é besteira, porque eu sei que o Evangelho do Cristo, baseado no amor, nunca levaria alguém a pensar e agir dessa forma. Alguém chega e fala assim, não, a religião tal, o adepto tal, eles estão condenados ao inferno, porque isso daí é contrário ao que o Cristo quer. Nisso não me pega, porque eu já sei que o Evangelho do Cristo é amor, e amor não cria separação, o amor não faz acepção de pessoas, o amor não cria divisões. Não tem como errar. Não tem como errar. É a partir do seu princípio básico. Então, quando Kardec fala da moral estranha, o que ele está querendo nos chamar a atenção é isso. Tem trechos que para o leigo, para o que não entende, para o que não estuda, para o que não tem um apuro de buscar de verdade, aquele pessoal que ainda está na fase de comprar a Bíblia, a mais bonita que existe, aquela que tem a página laminada de ouro, assim, dourada, aquele livrão desse tamanho assim, para deixar ela aberta na estante da sala. Aí você chega na sala, tem uma Bíblia aberta na coisa. Você fala, nossa, vocês estudam, né? Não, ela espanta os espíritos, porque a Bíblia emana boas vibrações. Tipo um detefon espiritual, né? Aí você chega na Bíblia assim, você passa o dedo assim, tá aquele risco de pó. Porque nem para mudar a página um pouco, para variar assim, fica lá aberta, como se fosse um vaso. Esse daí, ele é levado. Qualquer um que tanteia lá uma iscazinha assim, leva essa pessoa. Entende? Quem está tenteando lá, está fazendo o trabalho dele. Ele se propõe a fazer isso. Agora, o problema é que a gente é a isca, né? E se deixa arrastar para essas coisas que vão só nos atrapalhar. Agora, para quem busca entender e falar, não, daqui eu quero realmente usar como guia de vida. Eu quero me transformar vivendo isso aqui. A partir do princípio fundamental, a gente não vai errar. Não vai ter interpretação errada. Não, mas eu tenho que crucificar fulano, eu tenho que apedrejar, eu tenho que condenar, eu tenho que linchar, esse aqui, não. Estou vacinado. Tudo isso está errado. Podem me linchar. Isso pode acontecer. Eu não vim trazer a paz, né? Essa paz falsa dos acordos de conveniência, não. Aí a gente pode ser linchado. Mas aí também Jesus para isso também deu uma outra lição. Ele falou, não se preocupa com quem pode matar o corpo, mas não consegue atingir a alma, porque a gente é alma, a gente não é corpo. Alguém vai me caluniar? Pega a ficha, não tem problema. Aqui pode fazer o que quiser. O que me preocupa é no plano espiritual. O que vai acontecer comigo lá? Eu quero chegar lá numa condição melhor. Então, o entendimento é esse. Viver e entender a partir do amor. O resto, daí não existe moral estranha, daí não existe conflito, não existe contradição, não existe nada. Só existe amor. Então, vocês vão chegar em casa, vocês vão ler esse capítulo. Vão entender direitinho, vão ver esses tópicos, porque é muito rico.
é muito didático, vale muito a pena. Especialmente no momento em que há muita gente usando a palavra do Cristo de forma errada, tenteando a isca para a gente pegar, para os incautos pegarem. Isso é um plano, faz parte. A gente vai lá em Mateus 24, faz parte. O problema é a gente pegar essa isca. Isso não faz parte. Isso é escolha. A gente se previne, ou a gente vai comer isca. Só que aí vai parar, sabe-se aonde? Numa frigideira. Destino de peixe que come isca vai para a frigideira. A gente não precisa chegar nesse ponto. Então agradeço a paciência de vocês. Recomendo o estudo de casa, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E que vocês tenham todos uma ótima semana. Que Deus nos abençoe a todos. E que a semana que vem a gente retorne com os nossos estudos e com os nossos aprendizados. Muito obrigado. Então a gente agora vai levando o nosso pensamento com muita alegria no coração. Buscando todos os espíritos amigos que nos receberam aqui hoje, nesse ambiente pleno de vibrações especiais para que nós possamos aguçar a nossa intuição, aguçar a nossa percepção para aprender os conteúdos mais profundos em seus significados, em suas lições, do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E com muita gratidão a gente oferece o nosso pensamento a todos esses amigos espirituais, os mentores dessa casa, os mentores desse trabalho, os nossos mentores que participam conosco desse processo de aprendizado que escolhemos realizar. Nosso muito obrigado pela parceria, pela amizade, por todo esse amparo que nos oferece na busca dessa nossa renovação. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Aquele que nos trouxe pessoalmente esse guia bendito de transformação. E que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol para nos iluminar e nos mostrar o caminho, nos infundindo força, fé, serenidade e confiança para prosseguir na jornada mesmo diante das dificuldades e dos tropeços que o mundo oferece. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, nosso profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paciência para conosco. Que suas bênçãos envolvam cada coração aqui presente hoje. Que cada irmão encarnado ou desencarnado possa retornar ao seu meio com o coração aquecido pelo seu amor e orientado pela sua luz. Que cada um de nós possa pôr em prática o que aprendeu hoje. Cada um de nós possa funcionar como cartas vivas do seu Evangelho, dentro dos nossos pequenos limites, auxiliando na difusão desses ensinamentos e concorrendo para transformar essa humanidade ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito em uma humanidade cada vez mais integrada nos mais profundos laços de fraternidade e de paz para o manásio de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.